Vamos lá, meus amores, bom dia. Vamos fazer a correção de um exercício bem importante. Coloquei esse exercício para vocês terem essa noção da mudança da voz ativa para a voz passiva analítica, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir o modelo, já coloquei um modelinho aqui para vocês, para seguirem. Os ladrões invadiram a cidade. A gente tem a voz ativa. Por que a gente tem a voz ativa? Porque a gente tem o sujeito da oração, os ladrões, praticando a ação de invadir a cidade. Então, quando o sujeito da oração pratica a ação verbal, a gente tem aí a voz ativa, ok? Como vamos transformar a voz ativa em voz passiva analítica? Olha só. Primeiro passo, que é a voz passiva. O sujeito da oração, ele recebe a ação verbal. Concordam? Agora a gente tem o sujeito que vai receber a ação. O sujeito vai ser chamado de paciente, porque ele recebe a ação verbal. Então, olha só. Coloquei setinhas para vocês, identificarem essa troca. Os ladrões, sujeito da oração, aquele agente, pratica, tem o verbo na voz ativa, e invadiram o quê, gente? A cidade. Então, esse verbo é sempre transitivo direto, e o seu complemento é um objeto direto. É aquele complemento sem preposição inicial. Até aí, ok? Então, o objeto direto, lá da voz ativa, objeto direto. O objeto direto lá da voz ativa vira o que, gente? O sujeito paciente, que recebe a ação verbal. Então, aqui, ó, a cidade. O verbo principal da voz ativa vira uma locução verbal. Verbo ser mais particípio do verbo principal. Particípio é aquele verbo terminado em DO ou DA, tá? Se ele for regular. Se o particípio, não existir de forma regular, ele vai ser irregular. Que são os verbos terminados em to ou so. Beleza? Então, aqui temos a locução, verbo ser mais o particípio do verbo principal. E o sujeito da oração, que é agente, que pratica a ação, ele vira o agente da passiva. Por quê? O que é o agente da passiva? A gente tem aí o sujeito da oração praticando. É quem pratica a ação verbal. Ok? Esse é o agente da passiva. Sempre vai começar com uma preposição. Ou por, ou pelo, ou pela. Normalmente essas. Ok? Então, vamos lá. Os ladrões invadiram a cidade. Olha só. A cidade, objeto direto pelo objeto paciente, foi invadida. Foi, porque está no passado, eu vou respeitar o mesmo tempo, tá? Da voz ativa, o verbo ser respeita esse tempo. Foi invadida, verbo principal do particípio, por quem? Que é o agente da passiva. O sujeito lá da voz ativa. Pelos ladrões. Então, perceberam? A cidade foi invadida pelos ladrões. O sujeito da oração agora é a cidade, concorda? Esse sujeito é agente ou paciente? Agora ele virou paciente. Ele recebe a ação dos ladrões. Então, sujeito paciente. Essa é a voz passiva analítica. Essa é a construção da voz passiva analítica. Ela vem da voz ativa e tem essas trocas. Beleza? Deu para entender? Então, agora a gente pode fazer? Vamos lá. Agora já aprenderam a troca, vamos fazer. Pedro feriu o cachorro. Vamos direto. Como vai ficar a voz passiva analítica? Pedro, sujeito da oração, agente. Por isso que a voz ativa. Ele pratica a ação. Feriu o cachorro. Vamos trocar? Como vai ficar? O cachorro foi ferido. O cachorro. Ó, o objeto direto virou o sujeito paciente. Recebe a ação. Foi o quê? Verbo ser mais particípio do verbo principal, ó. Ferido existe? Sim, particípio regular existe.
O cachorro foi ferido Ó, Pedro. por Pedro. Ok, gente? Por Pedro, eu tenho ali o agente da passiva, quem vai praticar a ação na voz passiva. Então, trocamos. O cachorro é agente, agora paciente. Paciente, ele recebe a ação do agente da passiva. Voz passiva analítica. Ok? Os meninos admiram o avião. Agora, ó, o verbo está no presente. Cuidado na hora da troca. Ok? Os meninos admiram o avião. Vamos lá fazer as trocas da voz passiva? Aqui é a voz ativa. Os meninos praticando a ação de admirar. Vamos lá. O avião Foi admirado. é admirado, porque o verbo admira um presente, tá? Do modo indicativo. Então, ó, o verbo principal no particípio. Admirado. Particípio regular existe, sim. Então, o avião é admirado pelos meninos. Então, aqui a gente tem a voz passiva analítica dos meninos admiram o avião. Então, agora, o avião, que é o sujeito, ele é paciente. Ele recebe a ação do verbo é admirado, da locução verbal é admirado. Quem pratica a ação aqui é o agente da passiva pelos meninos. Ok? Certo? Perguntas até aí? Todos entenderam? Então vamos lá. Carlos plantou uma rosa. Vamos lá. Uma rosa. Ó, o objeto direto virou sujeito paciente. Foi, ó, respeito, mesmo tempo, pretérito perfeito do verbo plantado, verbo principal. Foi plantada, né? Porque eu estou falando da rosa, então tem que mudar aí, concorda? O particípio do verbo plantado virou plantada. Uma rosa foi plantada por Carlos. Carlos é o agente da passiva, então ele pratica a ação aqui na voz passiva, ok? Então, uma rosa. Aqui é o que, gente? O objeto que virou o sujeito da voz passiva, o sujeito paciente, recebe a ação do agente da passiva por Carlos. Ok? Vamos agora para a letra E. A multidão aclamava a rainha. A multidão, ó, sujeito agente, ele pratica a ação de aclamar. Vamos lá. O objeto direto vira sujeito paciente. A rainha foi, verbo ser, verbo principal no particípio, aclamada. A rainha foi aclamada Pela multidão. pela... Isso. Então, ó, o sujeito agente vira agente da passiva. Ele continua praticando a ação, só que é na voz passiva. A rainha virou o sujeito paciente, recebe a ação da locução verbal que foi aclamada. Ok? Fácil, né, gente? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Gutenberg inventou a imprensa. Como vai ficar a troca? Gutenberg, sujeito agente, pratica a ação de inventar. Voz ativa. A imprensa, início de frase, letra maiúscula. Ok, crianças? A imprensa, que é o objeto direto, virou, ó, sujeito paciente. A imprensa foi inventada. Foi inventada, certinho. Inventada por... Muito bem. Gutenberg, que era lá o sujeito da oração, sujeito agente, virou agente da passiva. Pratica a ação na voz passiva. Olha como ficou a voz passiva analítica. A imprensa foi inventada por Gutenberg. Ok?
Ok? Agora o sujeito é paciente, não mais agente. Ele recebe a ação. O lenhador derrubou a árvore. Isso, a árvore, que é o objeto direto, virou o sujeito paciente. A árvore foi ao verbo ser, respeitando o mesmo tempo do verbo principal, pretérito perfeito, tá? Não podem esquecer isso aí. O verbo principal fica no particípio. E o verbo ser que acompanha esse verbo no particípio tem que respeitar o mesmo tempo do verbo principal. Ok? Então, a árvore foi derrubada pelo lenhador. Pelo lenhador é o agente da passiva. É quem pratica a ação na voz passiva. Então, agora a árvore é o sujeito da ação. Sujeito paciente, por quê? Recebe a ação verbal. Agora, quem pratica é o agente da passiva, pelo lenhador. A árvore, sujeito paciente. Ok, crianças? Então, fechamos a correção.